Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo reina nos nossos corpos e nas nossas mentes. Amém? Alegria, um presente maravilhoso de Deus para nós, cada primeiro dia da semana, quando nos reunimos para louvar e para adorar o Filho de Deus, Cristo Jesus. Amém. Na manhã de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre decisões. Acredito que cada um de nós, ou já tomou, ou ainda vai tomar decisões muito importantes em suas vidas. Então, nada melhor do que a gente aprender um pouco mais sobre como nós devemos realizar as decisões em nossas vidas, porque a nossa vida se resume a tomarmos decisões corretas diante de Deus. E falando sobre decisões que tomamos durante a nossa breve vida aqui nesta terra, é só de entendermos e compreendermos que a nossa única vida terrena é breve. Isso já nos liga a um sinal de amarelo, um sinal de alerta, de como devem ser as nossas decisões a cada momento das nossas vidas. Quando se é criança, apenas absorve aquilo que o meio lhe oferece. Por isso, quando crescemos, passamos a discernir melhor o mundo, nos revoltamos tanto quando um recém-nascido, um bebê ou uma criança não recebe o mínimo de amor, atenção, afeto e direcionamento necessários para que consiga criar uma boa personalidade para a sua vida. Nós ficamos revoltados quando isso acontece, quando vemos um bebê ou uma criança perdendo ali a sua estribeira por conta de um mau tratamento. E na juventude, talvez seja o período de nossas vidas com maior expectativa e também maior perigo e soberba, é sem dúvida alguma o período de nossas vidas o qual tomamos a maior quantidade de decisões erradas em diversos aspectos de nossa existência. Quando se toma decisões erradas na juventude, é bem provável, quase unanimidade, de que o jovem não ouviu, ou mesmo não quis ouvir, o conselho de uma pessoa mais experiente. Geralmente os próprios pais e os próprios avós, ouvindo os conselhos talvez de alguns amigos, entre aspas, ou mesmo seguindo o próprio coração. Eu selecionei uma passagem aqui para a gente falar um pouco sobre decisões, que fica em 1 Reis, capítulo 12. Livro de 1 Reis, capítulo 12. Para a gente entender um pouco mais sobre como as decisões, às vezes uma decisão errada pode mudar o curso, às vezes até mesmo de uma população, até mesmo da humanidade. 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 12, versículo 1. Diz a palavra de Deus: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: Se hoje fores ser um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Versículo 9. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós?
Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dizem, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. Nessa breve história aqui, vimos que uma decisão equivocada do jovem rei Roboão de não dar ouvido às autoridades conselheiras do seu pai Salomão, seguir o seu próprio coração e ainda buscar atender os conselhos dos experientes jovens amigos, fez com que o reino de Israel simplesmente se dividisse no reino do norte, Israel, e no reino do sul, Judá. Uma mera decisão errada, num momento crucial do povo hebreu daquela época, salvou o início do fim da nação judaica. E isso nos deixa grandes lições para as nossas vidas. Há momentos de nossas vidas que nós simplesmente não temos o direito de errar, sequer a possibilidade do erro, para que não hajam consequências catastróficas, como ocorreu com o rei Roboão. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, não precisa abrir, não, eu vou falar aqui para vocês, que os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E de fato o rei Roboão sabia disso, tanto que tal provérbio foi escrito justamente por seu pai Salomão. Sem dúvida, ele já o conhecia de cor e salteado. Mas o que ocorreu? Será que então um provérbio inspirado por Deus pode errar? Será que um provérbio pode errar? O que vocês acham? É evidente que não. Porém, o que ocorreu, segundo o próprio texto bíblico, foi a falta de humilhação de Roboão perante o Rei dos Reis. A simples não menção no livro de 1 Reis de seu temor e a sua provável dura serviço perante o Senhor dos Exércitos já demonstrou que faltou a ele para a sua decisão ser uma decisão bem-sucedida. O orgulho e a vaidade de Roboão foram instrumentos de Deus para castigar o seu povo idólatra e obstinado de coração. E diante desse aspecto, temos mais uma vez a principal lição que nós devemos colocar em nossas vidas quanto às tomadas de decisões. Primeiramente, nós devemos nos humilhar diante do Pai, recorrendo antes de qualquer outra ação, o direcionamento de Deus para a causa que a gente quer, e que Ele dê a palavra final, Ele dê o direcionamento. E foi justamente isso que faltou a Roboão para tomar a sua decisão correta. A pergunta que nos fica é: será que você e a mim, será que nós, como servos de Deus, como filhos do Senhor, será que temos primeiramente recorrido ao Pai Celestial
em todas as nossas tomadas de decisões em nossas vidas? Será que nós temos feito isso? Desde a menor até mesmo a maior das decisões? Porque é necessário, gente. Nós temos aqui um Deus, o Criador de todas as coisas. Temos um Pai que está sempre disponível para nós, em todas as nossas tomadas de decisões, desde a menor até mesmo a maior. Por que muitas vezes nós nos esquecemos de recorrer ao Senhor? Será que se nós temos feito isso, temos também nos aconselhado com pessoas mais vividas, com maior sabedoria, mais experimentadas na fé do que eu? Será que nós temos também tomado bons conselhos com os irmãos mais experientes, com os nossos pais, com pessoas firmes na fé? Ou será que nós temos nos aconselhado com ímpios, com pessoas fracas na fé, ou até mesmo dissimulados, que dizem que os fins justificam os meios? Será que nós estamos colocando a nossa vida nas mãos de ímpios? E mais uma outra pergunta: se recorremos a Deus e recebemos bons conselhos de pessoas sábias, justas e piedosas, será que mesmo assim eu estou preparado de fato, submisso à vontade de Deus, mesmo muitas vezes sendo a vontade de Deus contrária à vontade dos nossos corações? Será que nós estamos preparados também para ouvir a resposta de Deus perante as nossas decisões? Muitas vezes, Deus, quando nós recorremos a Ele, Ele muitas vezes nos coloca em situações que o nosso coração não está esperando. Foi o que aconteceu agora com o rei Roboão, que deixou de orar a Deus, e aconteceu o que aconteceu. Tem um irmão em Cristo lá no Guarabara, lá na cidade de Campinas, onde a gente congrega. Eu falo o nome dele porque ele fala também essa história para todo mundo. Ele chama Gil, ele é um homem fiel na palavra, ele é um grande pregador também. E a situação que aconteceu com a vida dele foi a seguinte: ele orou a Deus porque ele estava na iminência de comprar um veículo para poder trabalhar. Ele se humilhou, ele orou a Deus, pedindo o direcionamento de Deus referente à sua decisão. Ele combinou com o Senhor da seguinte forma: se houver qualquer situação impedindo para que o negócio se realizasse, no caso a compra do carro, ele simplesmente desistiria da ideia. Então ele foi lá para a concessionária e até o momento estava dando tudo certo. Porém, quando foi chegar no momento de financiamento, algo deu errado. Mas ele insistiu numa outra financeira, que também rejeitou as suas contas. Mas ele conseguiu numa terceira. Ele assinou a papelada e saiu com um veículo novo. E com menos de um mês ele foi assaltado dentro do veículo. E um tempo depois roubaram também o bem do seu trabalho. Ele ficou sem carro e o período ficou também sem trabalhar, acumulou dívidas e quando encontraram o carro teve que devolvê-lo. Aí ele renegociou as dívidas, mas a lição do Criador ficou bem estampada em seu coração. Ele havia sido avisado, e por 2 vezes ainda, mas obstinado, teimoso, seguiu o seu coração. Será que realmente estamos preparados para a resposta divina, mesmo se essa resposta for divergente daquela que nós temos no nosso coração, daquela que nós temos vontade? Vamos abrir aqui em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis 15, capítulo 1, versículo 1, melhor dizendo, versículo 1 ao versículo 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de tudo que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. Então o Senhor deu-me a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o
Levando-o para a porta da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão tinha essas passagens ao chegar na terra de Canaã. Deus reafirmou a sua aliança. Reafirmou a sua aliança para com ele, e dando maiores detalhes da aliança que ele tinha feito no versículo 12, no capítulo 12. E falou-lhe que ele geraria um filho, e o interessante é que Deus não detalhou com quem seria este filho. Implicitamente seria com a própria mulher dele, a Sarai, mas ele não foi específico. Vamos ver aqui em Gênesis 16, logo aqui na sequência. Gênesis 16, do versículo 1 ao versículo 4, que diz aqui: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Até esse momento, já havia passado 10 anos desde a primeira promessa feita a Abraão. Deus reafirmou a sua aliança a Abraão, quando estava na terra de Canaã, revelando que este descendente seria um varão. Porém, por entender demorada a promessa e por também acreditar que Deus não havia a mencionado, e também em seu coração ter a convicção de que Deus não teria o poder suficiente para reverter a sua esterilidade, fez o que fez, colocando o carro na frente dos bois, não tendo a fé e a paciência necessária para receber a graça e a ela, neste aspecto, se tornou uma maldição. Uma outra lição para nós: será que, antes de tomarmos as nossas decisões, buscamos ter uma maturidade espiritual de aguardar a resposta divina, mantendo a fé e a confiança no direcionamento do Pai? Ou será que nós teimamos em querer dar o nosso jeitinho, ou sendo teimosos, como nosso irmão Gil, ou mesmo afobados, como Sarai? Será que nós temos paciência de esperar aquela resposta que Deus tem para nós? Será que nós temos paciência, ou geralmente nós colocamos a nossa vontade, colocando os carros na frente dos dois? Então, é uma pergunta que nós devemos fazer para os nossos corações, porque às vezes, muitas vezes Deus não te dá a bênção, porque ainda você não está preparado para recebê-la. Salmo 40. Livro de Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Aqui o salmista Davi nos dá também preciosas dicas para as nossas tomadas de decisões.
para que tenhamos umas decisões bem-sucedidas diante de Deus. A primeira delas é colocar toda a nossa esperança no Senhor. Toda a nossa esperança. Não é 75%, não é 80%, não é 99%. É a totalidade da nossa esperança e da nossa confiança no Senhor. E aguardar o comando, aguardar a segunda ordem. É como um soldado devidamente armado e preparado para todo e qualquer combate, só aguardando o sinal do comandante. Isso me fez lembrar uma belíssima cena do filme Coração Valente, que os soldados de William Wallace, eles aguardavam pacientemente e apreensivamente o comando dele para contra-atacar o inimigo. Tudo é no tempo perfeito de Deus, e se nós nos afobarmos, ou mesmo esfriarmos a nossa fé, tomaremos decisões erradas e colheremos também os seus amargos frutos. E a segunda dica que o salmista nos dá, o salmista Davi, é confiar e esperar em Deus e não ir atrás, não receber conselhos, instruções de pessoas orgulhosas. Em outras palavras, pessoas que se acham autossuficientes e que não precisam, ou mesmo não querem, os conselhos de Deus. Então, quando nós formos pedir algum conselho, procure um irmão mais experiente, uma irmã, uma pessoa que esteja firmada na fé, para que a nossa decisão possa ser segundo a vontade de Deus e não segundo o nosso próprio coração. Amém? Salmo 34. Salmo 34, voltando um pouquinho aí. Salmo 34, do versículo 4 ao versículo 7, e depois do versículo 17 ao versículo 20. Salmo 34, versículo 4, que diz o seguinte: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Versículo 17, um pouco mais para baixo. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Isso aqui é um salmo de Davi, que é um salmo messiânico, falando do próprio Jesus. Mas outras dicas preciosíssimas até, para a nossa tomada de decisões nesses versículos, é que Deus está sempre perto de nós, nos respondendo nossos clamores, as nossas petições, sendo o nosso sentinela, o nosso protetor, até mesmo quando nós somos teimosos, tomando decisões erradas, talvez até mesmo no fundo do poço. Deus ainda tem o poder de nos retirar dessas cadeias, que muitas vezes nós mesmos nos metemos, e retornarmos aos seus caminhos. No caso do nosso irmão Gil, lá no Guanabara, Deus o havia avisado por 2 vezes, e mesmo após o resultado catastrófico, Deus ainda estava com ele, assim como também está conosco, principalmente nos nossos momentos mais difíceis. E a outra dica está no versículo 18, que diz que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Devemos buscar ter corações obedientes a Deus, e após a repreensão de Deus, devemos ter um espírito abatido, um espírito de humildade, para voltarmos ao caminho apertado da salvação, após esta correção divina. Porque quando nós erramos, e nós sofremos as consequências do nosso erro, é Deus nos corrigindo, é Deus querendo nos colocar novamente nos trilhos. E para a gente finalizar, vamos abrir aqui em Isaías, capítulo 25. Livro do profeta Isaías.
Isaías capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 9. Isaías capítulo 25, versículo 6 ao versículo 9. A palavra de Deus diz o seguinte: Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Versículo 9. Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. Este é o santo lugar reservado para nós, aqueles que tomaram e ainda buscam tomar decisões segundo a vontade do nosso Deus. Nós temos um sentinela, um protetor, um sábio tutor para as nossas tomadas de decisões. Façamos aquilo que é correto e aguardemos com fé e paciência as bênçãos que Deus nos tem reservado. Vivemos nos últimos tempos, estamos nos últimos dias deste mundo aqui, desta criação. Portanto, não há mais espaço para erros. A gente não tem mais o direito de errar. Portanto, sejamos como soldados, como policiais, como médicos cirurgiões, ou engenheiros civis que não possuem a prerrogativa do erro, devendo buscar sempre a excelência e o bom serviço, para que no final da nossa guerra espiritual e física recebamos o eterno consolo, participando do grande banquete, um churrasco à gaúcha, com as melhores carnes e vinho envelhecido nos carvalhos da adega divina. E neste grandioso dia, proclamaremos em alta e boa voz: Este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salva. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos, pois ele nos salvou. Nós não temos mais tempo, tampouco direito de errar. Há quanto tempo está aguardando a sua bênção? Abraão e Sara aguardaram cerca de 25 anos. Jó perdeu tudo para depois reaver de novo. Cristo se fez carne, se entregou numa cruz e ressuscitou. O que são as suas e as minhas decisões, perto das decisões destes heróis da fé? Vamos orar? Bondoso e soberano Deus, Criador de todas as coisas, queremos te agradecer por este presente que o Senhor nos concede todo o primeiro dia da semana e podermos nos reunir e dedicar um momento de adoração ao Senhor. Que o Senhor tenha recebido como uma adoração suave e agradável ao Senhor. Nos ajude, Pai. Clamamos, imploramos, nos humilhamos diante do Senhor, que o Senhor nos ajudar a tomarmos as decisões corretas em todos os momentos de nossas vidas. Nós precisamos do Teu direcionamento, nós precisamos da inspiração do Teu Espírito Santo, para que o Senhor esteja refletindo a Tua luz em nossas vidas. Não temos mais tempo de errar, não temos mais tempo de cair, Pai. Estamos vivendo os últimos dias nesta terra. Então, o Senhor nos ajude, nos mostre o caminho, nos faça ter um coração quebrantado para aceitar a Sua repreensão, para aceitar o Seu direcionamento e para também, no final, depois que nós tomarmos todas as decisões corretas diante do Senhor, também participarmos do Teu banquete maravilhoso aí nos céus. Nós Te louvamos, Pai, nós Te adoramos e oramos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Amém.